Eu nunca fui do tipo que acredita em fantasmas. Quero dizer, sempre achei interessante ouvir histórias estranhas ou assustadoras. Mas para mim, eram só isso, histórias. Mas o que aconteceu naquele prédio não é algo que eu consigo explicar. Mesmo agora, contando isso para você, não tenho certeza se o que vivemos foi real ou um pesadelo coletivo. Só sei que eu sobrevivi e eles não. Tudo começou como qualquer outro dia. Trabalho, reuniões, prazos apertados. O prédio era como qualquer outro em uma cidade grande, lotado de empresas e cheio de gente correndo de um lado para o outro. Eu trabalhava no 14º andar com minha parceira de projeto, Júlia. Inteligente, perspicaz. E a única pessoa que fazia o ambiente um pouco mais suportável. Gustavo, o estagiário, era curioso demais para o próprio bem. Sempre perguntando coisas que ninguém queria responder. E claro, tinha Patrícia, nossa gerente, pragmática, sempre de salto alto e com uma agenda apertada, mas com um coração escondido sob sua fachada rígida. A atmosfera do prédio sempre foi estranha. Não o suficiente para incomodar, mas havia algo fora do lugar. O ar parecia mais pesado nos corredores, principalmente perto dos elevadores. Às vezes, eles soltavam um rangido baixo, quase como um suspiro. Alguns funcionários juravam ouvir passos quando estavam sozinhos à noite. Mas essas coisas eram ignoradas, rotuladas como paranoia ou excesso de trabalho. Tudo mudou depois que o Carlos sumiu. Carlos trabalhava no 13º andar, no setor de finanças. Ele era reservado, mas sempre pontual. Até o dia em que entrou no elevador e nunca mais foi visto. As câmeras mostraram ele apertando o botão do 14º andar. Mas o elevador subiu direto para o 15º, um andar desativado há anos. Ninguém entendeu por quê. Quando foram investigar, não encontraram nada. Nenhum sinal de Carlos. Nada além de poeira e silêncio. Depois disso, os elevadores começaram a agir por conta própria. Eles paravam no 15º andar sem motivo aparente, mesmo que ninguém apertasse o botão. As portas abriam e fechavam sozinhas. À noite, alguns funcionários relataram ouvir sussurros vindos do elevador vazio. Outros diziam que as luzes do 15º andar piscavam, como se alguém estivesse lá. Gustavo, sendo Gustavo, ficou obcecado com a história. Ele queria saber o que havia naquele andar. Júlia e eu tentamos ignorá-lo. Mas, conforme os relatos estranhos aumentavam, até Patrícia começou a notar que algo não estava certo. Naquela noite, Gustavo sugeriu que fôssemos investigar depois do expediente. Ele parecia tão determinado que ninguém teve coragem de dizer não. Quando os escritórios esvaziaram e o silêncio tomou conta do prédio, fomos até o elevador. Gustavo estava animado, mas eu sentia um nó no estômago. Júlia estava séria e Patrícia, hesitante, dizia que deveríamos apenas relatar tudo para a administração do prédio. Mas Gustavo já tinha apertado o botão. O elevador começou a subir. O silêncio dentro do elevador era insuportável. As luzes piscavam, e eu sentia que algo estava nos observando. Quando as portas se abriram no 15º andar, estava gelado, como se estivéssemos entrando em um freezer. O corredor estava coberto de poeira, e o cheiro de mofo era forte. As paredes tinham manchas escuras que pareciam escorrer, como se o prédio estivesse sangrando. Andamos devagar, os passos ecoando no vazio. Os móveis estavam cobertos com lençóis sujos. Gustavo encontrou uma mesa com arquivos antigos, mas as páginas estavam ilegíveis, cobertas de algo que parecia ferrugem ou sangue seco. Júlia apontou para uma sala no centro do andar. A porta estava trancada, mas o frio parecia emanar de lá, espalhando-se pelo corredor. Havia algo perturbador naquela porta, algo que fazia minha pele arrepiar. Vocês sentem isso? Perguntei, minha voz soando estranha no silêncio. Todos a sentiram. Patrícia tentou abrir a porta, mas estava trancada. Gustavo, claro, não desistiu. Ele pegou um clipe de papel e começou a mexer na fechadura. Eu disse que devíamos parar, mas ninguém me ouviu. Quando a porta finalmente abriu, uma rajada de ar gelado nos atingiu, quase como se algo estivesse esperando para sair. A sala era pequena, com paredes cobertas de símbolos estranhos, gravados com precisão obsessiva. No centro havia um altar improvisado,
Mas o que chamou nossa atenção foi o espelho. Era enorme, com uma moldura de ferro retorcido que parecia pulsar com uma energia própria. A superfície estava coberta de fuligem, mas dava para ver algo movendo-se do outro lado, algo que não éramos nós. Isso é, o quê? Júlia sussurrou, dando um passo para trás. Gustavo, é claro, se aproximou do espelho, estendendo a mão. Não parece tão estranho de perto. Antes que pudéssemos detê-lo, ele tocou a superfície. O vidro parecia liquefazer-se sob seu toque, e uma sombra emergiu de dentro, rápida como um raio. Ela agarrou o braço de Gustavo e ele gritou. O som foi como nada que eu já tinha ouvido antes. Um grito misturado com algo que parecia vir do próprio espelho. As luzes do andar começaram a piscar violentamente, e um zumbido alto preencheu o ar. A sombra se dissolveu, e Gustavo caiu no chão, ofegante e pálido. Quando o ajudamos a levantar, percebemos marcas estranhas em seu braço, como símbolos queimados em sua pele. O que foi isso? Ele gaguejou, mas ninguém tinha resposta. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Fechamos a porta e corremos de volta para o elevador. O andar parecia nos prender, como se o próprio prédio estivesse vivo. Foi quando ouvimos os sussurros novamente, mas dessa vez eles vinham de todos os lados. Eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Algo estava conosco, algo que não era humano. Se você acha que nosso erro foi subir ao 15º andar, deixe-me corrigir você. Nosso erro real foi abrir aquela sala trancada. Eu não consigo tirar da cabeça o som da tranca cedendo, aquele estalo metálico que parecia ecoar por todo o prédio, como se algo tivesse acabado de ser libertado. Gustavo estava exultante, como se tivesse descoberto um tesouro escondido. Júlia e Patrícia, no entanto, estavam visivelmente tensas. E eu, bem, algo me dizia que estávamos cometendo um erro que não poderíamos desfazer. A sala era diferente de tudo o que esperávamos. Não era apenas um depósito de móveis antigos ou papéis velhos, era um arquivo de horrores. Prateleiras de ferro enferrujado estavam cheias de caixas de documentos, algumas tão deterioradas que parecia que se desfariam com um toque. Gustavo encontrou um livro grosso, coberto por uma camada de poeira que parecia intocada por décadas. Ele o abriu, e o cheiro de mofo quase nos fez recuar. Os documentos eram relatos perturbadores, histórias de trabalhadores que haviam sido explorados, subjugados e finalmente traídos. Descobrimos que o prédio fora erguido sobre as ruínas de uma fábrica de tecidos, onde centenas de trabalhadores foram trancados e queimados vivos em um incêndio deliberado. Uma greve pacífica transformou-se em um massacre quando os donos da fábrica decidiram que seria mais fácil começar do zero do que atender às demandas dos operários. As palavras nos registros eram frias, quase sem emoção, descrevendo o evento como um incidente necessário. Mas havia algo mais. Entre os documentos, encontramos desenhos feitos pelos próprios trabalhadores antes do massacre. Rabiscos que pareciam inocentes à primeira vista, mas que, ao olhar mais de perto, mostravam rostos distorcidos, figuras sombrias com olhos vazios e símbolos que não reconhecíamos. Júlia os estudou com atenção, e seu rosto ficou pálido. Esses símbolos parecem algum tipo de maldição, ela murmurou, como se estivessem tentando nos avisar sobre algo. Foi então que sentimos a temperatura cair novamente. O ar ficou denso, quase impossível de respirar, e as luzes da sala começaram a piscar. Um som baixo, quase imperceptível no início, começou a preencher o espaço. Era um sussurro, mas não vinha de nenhum de nós. Fechem a porta, Patrícia disse, sua voz tremendo. Agora! Antes que pudéssemos reagir, uma figura começou a se formar no canto da sala, onde a luz era mais fraca. Era indistinta, como uma sombra projetada por algo que não estava lá. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que parecia cortar a escuridão. Eles nos fixaram, e senti algo profundo dentro de mim, como se minha alma estivesse sendo puxada para fora. Corram! Eu gritei, puxando Gustavo pelo braço. Saímos da sala como um grupo desorganizado, tropeçando e empurrando uns aos outros enquanto o som dos sussurros aumentava,
se transformando em algo que soava como gritos abafados. Quando chegamos ao corredor, percebemos que não estávamos sozinhos. Algo estava nos seguindo. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, dançando e torcendo-se como se tivessem vontade própria. Entramos no elevador e apertamos o botão para o térreo. As portas começaram a fechar, mas não antes de vermos a figura sombria surgir novamente no final do corredor, parada, observando. O elevador desceu lentamente e ninguém disse uma palavra. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante das engrenagens do elevador. Estávamos seguros, pelo menos foi o que pensamos. Quando chegamos ao térreo, percebemos que algo estava errado. Júlia não parecia a mesma. Ela estava pálida, com os olhos fixos em algum ponto distante. Quando falei com ela, ela apenas murmurou palavras desconexas, algo sobre justiça e vingança. Gustavo tentou sacudi-la, mas ela não reagiu. Foi quando ela começou a rir uma risada baixa e sem emoção que não parecia dela. Você ouviu isso? Perguntei, olhando para Patrícia. Ela assentiu, mas parecia tão apavorada quanto eu. Júlia finalmente olhou para nós, mas seus olhos não eram os mesmos. Eles pareciam vazios, como os olhos da figura que vimos no 15º andar. Ela não está sozinha, Gustavo sussurrou. E naquele momento, eu soube que ele estava certo. Quando eu pensei que a situação não poderia piorar, o prédio decidiu nos prender. Não sei se você consegue imaginar o desespero de perceber que as saídas não existem mais, que o lugar onde você trabalha todos os dias se tornou uma armadilha mortal. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte, após aquela noite aterrorizante, os rumores começaram a circular. Todos pareciam tensos, como se estivessem à beira de um colapso. Fui abordado por Vanessa, uma das analistas financeiras, que jurava ter visto uma cadeira giratória deslizar sozinha pela sala de reuniões. E então, Gustavo desapareceu. Gustavo tinha ido buscar algo no 15º andar. Foi a última coisa que ouvimos dele. Sua ausência foi percebida quando ele não voltou depois de 30 minutos. Subimos pelo elevador que rangia como se estivesse carregando um peso que não era apenas nosso. Quando as portas se abriram no 15º andar, o ar gelado nos envolveu imediatamente, cortante como lâminas, e então vimos. O crachá de Gustavo estava no chão, ao lado de uma poça de sangue seco. Não havia sinal dele em lugar algum. Patrícia tentou manter a calma, mas eu podia ver o medo em seus olhos. O silêncio do andar era diferente. Não um silêncio comum, mas algo que parecia carregado. Enquanto nos movíamos, começamos a ouvir ruídos, passos que não pertenciam a ninguém vivo e um sussurro contínuo, como se as paredes estivessem respirando. Foi quando vimos as sombras. As sombras começaram a ganhar formas definidas, figuras torturadas, seus rostos retorcidos em expressões de dor e raiva. Algumas rastejavam pelo chão, enquanto outras se moviam pelas paredes e teto, ignorando as leis da física. Uma delas, alta e desproporcional, avançou em nossa direção. Corremos, descendo as escadas com passos frenéticos, mas o som de algo nos seguindo ecoava por cada degrau. Voltamos ao térreo, ofegantes, mas o terror ainda não tinha acabado. As portas do prédio estavam trancadas e o sistema de segurança piscava mensagens erráticas. A saída de emergência, que todos sabíamos que deveria estar destrancada, estava inexplicavelmente lacrada. Eles não vão nos deixar sair. Patrícia sussurrou, sua voz quase se quebrando. Era como se o prédio tivesse ganhado vida própria. Cadeiras giravam sozinhas em fileiras organizadas, como se zombassem de nós. Computadores se ligavam e desligavam sem explicação, mostrando mensagens incompletas na tela como "Você também" ou "Não escaparão". As luzes piscavam, mergulhando-nos em breves períodos de escuridão total. Cada momento sem luz parecia durar uma eternidade, onde as sombras se aproximavam cada vez mais. Patrícia e eu nos reunimos com os poucos funcionários restantes, tentando traçar um plano. Júlia estava conosco, mas não era mais a mesma. Ela ficava em um canto, murmurando palavras que não faziam sentido. Em um momento de lucidez, ela sussurrou: "Eles estão famintos. Querem que sintamos o que eles sentiram."
Foi então que os ataques começaram. Não eram apenas as sombras. Eram figuras completas, horrendas, refletindo o sofrimento dos trabalhadores mortos. Uma mulher apareceu no corredor, seu rosto queimado e as mãos estendidas como se pedisse ajuda. Quando um dos colegas, Rafael, tentou alcançar, lá ela se transformou em algo monstruoso e o atacou, arrastando-o para o escuro. Patrícia e eu nos refugiamos na sala de TI, tentando ganhar tempo. Foi lá que encontramos um padrão. Os ataques se intensificavam perto de áreas onde o sofrimento era maior. Era como se os espíritos estivessem presos a memórias específicas. Decidimos que a única maneira de acabar com aquilo era enfrentar os espíritos diretamente no 15º andar. Voltamos ao elevador, agora cientes de que cada movimento poderia ser o último. O caminho parecia interminável, e a tensão crescia a cada andar. Quando finalmente chegamos ao 15º, encontramos o local transformado. O altar na sala secreta estava agora rodeado de figuras sombrias, seus olhos brilhando como brasas. O espelho no centro pulsava, emitindo uma energia quase tangível. Se vamos fazer algo, tem que ser aqui, Patrícia disse, sua voz firme apesar do medo. Ela estava certa. Se esse era o coração da escuridão, era onde precisávamos lutar. Eu nunca quis voltar ao 15º andar. O próprio pensamento me deixava nauseado, mas sabia que não havia escolha. Patrícia e eu éramos os únicos que restaram. E as coisas estavam piorando. As sombras não estavam apenas nos perseguindo, elas estavam ganhando força. Júlia era a prova disso. Ela havia se tornado um catalisador para os espíritos, um receptáculo para a sua raiva. Precisávamos enfrentá-la e pôr um fim a tudo. Ou seríamos os próximos. Enquanto subíamos pelo elevador, o ar parecia se tornar mais denso, mais pesado. Patrícia segurava o pedaço de cano enferrujado que havia pegado no almoxarifado, enquanto eu segurava a lanterna tremendo em minha mão. Nenhuma luz elétrica funcionava mais no prédio, e o silêncio era tão opressor que até mesmo a respiração de Patrícia parecia ensurdecedora. Quando as portas do elevador se abriram, o 15º andar estava irreconhecível. As paredes estavam cobertas de marcas queimadas e símbolos que pareciam se mover. A sala secreta agora brilhava com uma luz vermelha pulsante, e Júlia estava no centro, liderando o que só podia ser descrito como um ritual. Ao seu redor, figuras sombrias e translúcidas se contorciam, como se fossem parte do próprio ar. Marcelo, Patrícia. A voz de Júlia era familiar, mas ao mesmo tempo, errada. Ela parecia ecoar como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Por que resistem? Isso não precisa ser doloroso. Junte-se a nós. Eu me aproximei lentamente, tentando ganhar tempo. Júlia segurava um objeto brilhante em suas mãos. A chave. Não era apenas um item simbólico. Era um artefato feito do aço derretido durante o incêndio original, o mesmo metal que havia testemunhado a tragédia. Naquele momento soube que precisava recuperá-lo. Enquanto Júlia continuava falando, Patrícia tentou distrair. Lá. Ela avançou com o cano. Mas antes que pudesse chegar perto, uma das sombras se materializou, agarrando-a e lançando-a contra a parede com uma força desumana. O som do impacto fez meu coração parar por um momento. Corra, Marcelo. Patrícia gritou enquanto lutava contra as sombras, mas era óbvio que ela estava perdendo. O chão ao redor de Júlia começou a rachar, e figuras distorcidas emergiam, rastejando em nossa direção. Era como se o 15º andar tivesse se tornado um portal para outro mundo, e as coisas que saíam de lá não pertenciam a este. Patrícia se sacrificou para me dar tempo. Com lágrimas nos olhos, virei-me e corri para a sala de arquivos, onde sabíamos que o cofre estava. A chave para acabar com tudo estava lá. Mas o som das sombras se aproximando me fez questionar se teria tempo suficiente. Encontrei o cofre no canto da sala, coberto de poeira e ferrugem. Minhas mãos tremiam enquanto girava o dial, tentando lembrar a combinação que havíamos encontrado nos registros antigos. Finalmente, a porta se abriu, revelando a chave. Era um objeto simples, mas pulsava com uma energia estranha, como se carregasse todo o peso do sofrimento acumulado no prédio. Enquanto corria de volta para o salão principal, ouvi os gritos de Patrícia cessarem.
As sombras estavam vindo atrás de mim agora, mais determinadas do que nunca. Quando cheguei à sala, Julia estava parada no centro, rindo enquanto as figuras sombrias dançavam ao seu redor. Você acha que pode acabar com isso? Ela perguntou, sua voz cheia de desprezo. Isso é maior do que você pode compreender. Não, respondi. Apenas segurei a chave com firmeza e corri em direção ao altar. As sombras tentaram me impedir, agarrando minhas pernas e puxando minha mente para um redemoinho de lembranças dolorosas. Vi flashes do meu passado, momentos de arrependimento, de perda, de fracasso. Elas estavam tentando me quebrar, mas eu continuei. Com um grito que parecia vir do fundo da minha alma, enfiei a chave no centro do altar. O impacto foi imediato. Uma explosão de luz branca preencheu o salão, e as sombras soltaram gritos agonizantes enquanto eram dissolvidas. Julia caiu de joelhos, sua expressão mudando de ódio para alívio antes de desaparecer junto com as sombras. Quando a luz finalmente se dissipou, o 15º andar estava em ruínas. As paredes estavam desmoronando, e eu sabia que precisava sair dali antes que o prédio inteiro desabasse. Corri o mais rápido que pude, mal conseguindo alcançar a saída antes que tudo caísse atrás de mim. Estou aqui para contar essa história, mas nada é como antes. Patrícia se foi. Julia, Gustavo e todos os outros também. Eu sobrevivi, mas carrego o peso de tudo o que aconteceu. E às vezes, quando estou sozinho, vejo algo no reflexo das janelas sombras que não deveriam estar lá, como se ainda me observassem, esperando. Você acredita em fantasmas? Pergunto, olhando nos olhos do ouvinte. Porque, depois de tudo isso, sei que eles existem.